Bom dia, meus amores, mais uma vez, né? E agora nós vamos dar início à nossa aula de geografia. Espero que estejam com a folhinha em mãos, né, para acompanhar o conteúdo, né, e depois fazer o exercício. E o assunto que eu trouxe para vocês hoje, né, é um assunto bastante interessante, falando sobre os continentes e os oceanos. Então, vocês irão pegar a folhinha, ler o texto, né, depois da explicação e depois fazer o exercício aí conforme tá pedindo depois do texto que eu passei para vocês, ok? Então vamos aí pegar a folhinha para nós darmos continuidade aos nossos exercícios. Então vamos falar sobre os continentes e os oceanos. Eu vou colocar a imagem aí de um planisfério, certo? No vídeo. E vocês vão analisar aí esse planisfério. Nós sabemos que é uma representação gráfica do planeta Terra, né? O planeta Terra tem várias representações gráficas e o planisfério é uma delas. Então, vamos citar ele como exemplo, né? E vocês acham que é possível, né, observar nesse planisfério que a estrutura do planeta é formada por terras emersas e imersas, né? Observando aí esse desenho aí, essa representação do nosso planeta Terra no planisfério. Então, o que são terras emersas e imersas? Nós vamos saber agora. As terras imersas formam os oceanos e as terras emersas formam os blocos continentais ou massas continentais, certo? Então, imersas, oceanos, são os que formam os oceanos, e as terras emersas formam os blocos continentais ou massas continentais, certo? Essas massas continentais que são resultado da divisão geológica da Terra, né? Isso nós sabemos, né? Depois de várias transformações naturais no decorrer dos anos. Nós estudamos lá em ciência as placas tectônicas, lembram, né? Que as placas tectônicas, existem 12 atualmente principais placas tectônicas, que elas flutuam sobre o magma da Terra, não é isso? Então, como as placas tectônicas que formam a crosta terrestre, que nós vimos lá no vídeo falando sobre ciências, né, na aula de ciências, que flutuam sobre o magma, esses blocos estão em lento e constante movimento. Nós não sentimos, mas esses blocos, eles estão em movimento, estão em um lento, né, bem lentamente se movendo aí sobre o magma, certo? Se movimentando. De forma, né, que a Terra nem sempre teve essa representação atual que ela tem hoje, né? Nós vimos um globo, nós vimos um planisfério e nós vimos, será que a Terra, ela sempre teve esse formato? Não, ela nem sempre teve esse formato. Como eu falei, foi com o passar dos anos que foi se deslocando esses blocos, né, se separando, né, até formar os continentes, essas terras que nós vemos hoje, tá certo? Então, nós vamos saber mais aí. Então, ela nem sempre teve essa configuração atual, né? Sempre se transformou durante muitos e muitos anos, ok? Diversas teorias, né, sobre essa transformação desses blocos continentais procuraram explicar essa movimentação, como é que acontecia essa movimentação, essa transformação, né? Como é que eles sabiam, né, que era de acordo com essa movimentação das placas, né? Como as placas tectônicas, esses blocos se movimentavam sobre o magma e iam se separando. Como é que eles sabiam dessa teoria? Então, diversas teorias foram estudadas, né, para estudar tal movimentação. Mas teve uma teoria que ficou bastante conhecida, que foi a teoria da deriva continental. Então, depois eu vou passar um vídeo no finalzinho falando sobre a deriva continental para vocês entenderem mais o que foi aí, tá bom? Essa teoria. Então, no finalzinho da explicação eu vou passar para vocês. Essa teoria da deriva continental, ela foi criada em 1912 por Alfred Wegener, né? Então tem a imagem dele aí,
E depois no vídeo também vai estar explicando quem foi ele, né? E como ele descobriu aí essa teoria, como ele deu essa teoria aí da deriva continental. O que é que essa deriva, que essa teoria dizia, né? De acordo com essa teoria, no passado havia apenas um bloco continental, como estou mostrando aí nas imagens, que era denominado Pangeia. Então, eu falei até lá no vídeo de ciências que na próxima aula eu ia falar um pouquinho sobre isso. Então, essa teoria falava que antigamente, né, a nossa Terra, o nosso planeta, ela tinha apenas um bloco. Esse bloco era conhecido como Pangeia, né, ficou conhecido como, denominado de Pangeia, que com o decorrer das eras geológicas, né, nós sabemos que teve várias eras até chegar nessa que nós estamos, teve várias eras, né, passou por fragmentações e junções até chegar na forma que ela tem hoje, né, a que conhecemos hoje. Né? Então foi bilhões e bilhões de anos nessas transformações. Então aí está a imagem mostrando como foi essa transformação de um bloco só, né, cerca de 225 milhões de anos atrás, para a configuração que nós temos hoje, né, atualmente. Olha só a diferença de um bloco continental, né, e depois com essas fragmentações das eras geológicas, elas foram se desprendendo até chegar à configuração que nós temos hoje, certo? Espero que tenha ficado entendido aí essa parte aí da deriva continental. Então, a configuração atual dos blocos, né, que nós temos hoje, né, dos blocos continentais, não representa a sua formação definitiva, ou seja, não estacionou essa forma que nós temos hoje ainda não. Até porque sempre está em movimento esses blocos, sempre está transformando, então não está definitivo ainda essa formação, tá certo? Pois as placas tectônicas, elas continuam a movimentar-se, né? A locomover-se de forma lenta, né? Com velocidades diferentes, né? Também. Poucos centímetros ao longo de vários anos. Então, essas placas tectônicas, elas vão se mover, não é assim se movendo todos os dias. Elas vão mover centímetros, pequenos centímetros, anos depois, né? Vários anos elas vão mover em pequenos centímetros, né? Então não é todo dia que essas placas estão se movimentando, estão se passando, não. Isso ocorre depois de vários anos, né? Mas mesmo assim a Terra não tem essa configuração, não podemos dizer que esses blocos não apresentam sua forma definitiva, tá certo? Embora haja algumas controvérsias, né, entre alguns estudiosos, né, alguns critérios, né, para sua delimitação nessa formação, é possível afirmar que os continentes são estabelecidos de acordo com a divisão política, né, que o próprio homem fez, né, foi intitulada pelos seres humanos, né. Então, essa divisão dos continentes que nós conhecemos hoje foi intitulada politicamente pelos seres humanos, que deram, né, os nomes a esses continentes, nomearam, por assim dizer. Atualmente a Terra é formada por 6 continentes. Vocês sabem disso. Espero que não tenham esquecido, né? Porque aí vocês com certeza já estudaram esse assunto aí, certo? Em séries anteriores. Então, quais são os 6 continentes, né, que é formada a Terra, né? África, América, Ásia, Europa, Antártida e Oceania. São os 6 continentes que formam a Terra. África, América, Antártida, Ásia, Europa e Oceania. Nós sabemos que a América é dividida em 3, né? A América do Sul, a América do Norte e a América Central. Né? Então, o Brasil faz parte da América do Sul. Então, são os 6 continentes que formam a Terra. Então, nós falamos sobre as terras emersas, né?
que fazem parte desses blocos continentais aí, ou massas continentais. Então, vamos falar das terras imersas. As terras imersas são cobertas por água, não é isso? São as terras que formam os oceanos. Mares, rios, lagos, né? E os corpos hídricos, constituindo a maior parte da superfície da Terra. Nós sabemos que a maior parte da Terra, se nós observarmos no globo ou no mapa, né, que a maior parte, eu também já falei, da Terra é composta por água, não é isso? Embora haja apenas um oceano, então olha, que fique claro que existe apenas um oceano, tá certo? Mas o homem também, assim como dividiu os continentes, também dividiu aí algumas partes do oceano, mas existe apenas um oceano, certo? Apenas um oceano global, tá bom? Que fique claro. Então, a grande massa, né, de água que cobre aí 71% da Terra, é dividida geograficamente, né? O homem a dividiu geograficamente, assim como os continentes, né? Em regiões distintas, né? Então, esse oceano global é dividido geograficamente em algumas regiões distintas. Aí, historicamente, há 4 divisões, né? No oceano que ele fez, né? Que o homem fez geograficamente, 4 divisões, então 4 oceanos. Dividiu em 4 partes. Um oceano foi dividido em 4 partes. Então, vamos ver aí quais são essas 4 partes, né? Que foi dividida geograficamente o oceano. Então, nós temos o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Oceano Índico e o Oceano Ártico. São os 4 que foram divididos aí, nesse oceano global que o homem fez a sua divisão, certo? Como está mostrando aí no vídeo. Então, minha gente, essa foi a explicação sobre os continentes, né? Como se originou os continentes, essa formação dos continentes e a divisão, né, dos oceanos. Então, vocês irão fazer o que está pedindo aí depois da leitura do texto, resolver o exercício, ok? Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo, já sabem, né? E eu vou deixar vocês agora para vocês ficarem mais, né, sabendo mais sobre a teoria da deriva continental de Alfred Wegener. Eu vou deixar vocês agora com um vídeo, né, para vocês entenderem melhor como se deu essa teoria dos continentes, que é bem interessante, ok? Então, qualquer dúvida, já sabem, podem entrar em contato comigo, ok? Então, beijos, até a nossa próxima aula. E lembrando que hoje terá a nossa videoconferência. Nós podemos conversar também sobre esse assunto na nossa aula online hoje à tarde, ok? Então, tchau! Estamos em outubro de 1910, na Alemanha, quando Alfred Wegener, ao folhear alguns livros, algo lhe chamou a atenção. Tratava-se de uma lista de fósseis de plantas e animais idênticos encontrados em lados opostos do Oceano Atlântico. Wegener ficou intrigado. Como é que as mesmas espécies poderiam ter chegado de uma parte do planeta a outra? Wegener examinou a costa oriental da América do Sul e a costa ocidental da África e constatou que os contornos das duas poderiam se encaixar. Estavam então lançados os dados para que Wegener partisse para a pesquisa de mais evidências que fundamentassem uma ideia que para ele já era clara, de que a atual posição dos continentes não foi sempre a mesma ao longo da história da Terra. Fruto de muitas investigações e algumas exposições, Wegener formulou uma hipótese de que na antiguidade os atuais continentes teriam estado unidos, formando um único supercontinente chamado Pangeia, rodeado por um único oceano, Pantalassa. À medida que essa Pangeia se fragmentou, os continentes foram ocupando lentamente as atuais posições. Em 1915,
Wegener publica um livro, A Origem dos Continentes e Oceanos, no qual defende e apresenta à comunidade científica a hipótese da deriva dos continentes. Este seu livro chegou a ter várias edições, e nele, Wegener apresenta todo um conjunto de argumentos que suportavam a sua hipótese. Alfred Wegener não era o primeiro a sugerir que os continentes estiveram ligados no passado, mas foi o primeiro a apresentar uma extensa lista de evidências a partir de várias áreas da ciência. O primeiro argumento apresentado por Wegener é morfológico. Alfred Wegener, ao observar no mapa a configuração dos bordos da costa oriental da América do Sul e da costa ocidental da África, concluiu que estes estavam como peças de um quebra-cabeça. Algumas provas de que os continentes teriam estado unidos no passado surgiram da observação de fósseis, e um fóssil em particular de uma planta chamou bastante a atenção de Wegener. Esses fósseis são de duas plantas primitivas. Muitos desses fósseis permaneceram muito bem conservados até os tempos de hoje. Exemplares deles foram encontrados na América do Sul, na Índia, em Madagascar e na Austrália, e mais recentemente na Antártida. Distribuídos por tantos continentes, Wegener utilizou este fato para argumentar que a expansão teria sido possível pelo fato de todos estes continentes terem estado unidos numa enorme massa de terra, a Pangeia. Alfred Wegener juntou todos estes argumentos e chegou a uma conclusão surpreendente, a de que toda a terra firme do planeta teria sido no passado uma única massa, um supercontinente, que denominou Pangeia. Sugeriu então que esta Pangeia teria sido fragmentada. Os membros da comunidade científica da época aceitaram esta ideia inovadora de Wegener. A grande dificuldade de Wegener foi a de não ter conseguido explicar como é que estes blocos gigantes teriam navegado pela sólida rocha do fundo oceânico. A maioria dos cientistas de então abandonaram a hipótese da deriva dos continentes sugerida por Wegener, e assim permaneceu ignorada até que, 20 anos mais tarde, começaram a surgir novos indícios com exploração dos fundos dos oceanos. Vamos saber a utilidade das plantas, né? Como eu já falei, algumas utilidades aí que nós fazemos, né? E usamos diariamente aí no nosso dia a dia, né? A utilização das plantas. Os vegetais são essenciais para a nossa vida. Não conseguiríamos usar sem ele, nós sabemos, né? Porque ele faz parte, as plantas ajudam nesse processo de respiração, né? Do oxigênio, a liberação. Então, não conseguiríamos o ar puro sem eles. Grande parte da nossa alimentação depende das plantas, né, do nosso dia a dia. Se vocês não percebem, mas vão perceber agora que boa parte da nossa alimentação vem das plantas. Fazemos o uso delas, né? Muitos medicamentos dos quais fazemos o uso também, né? Também é retirado das plantas. Olha só a importância que elas têm para a nossa vida, né? Para o nosso uso aí no nosso dia a dia. Como também para objetos, tem utilidade dos objetos que utilizamos no nosso dia a dia também, né? Para nosso lar. Então, nós utilizamos as plantas também. Além de muitas outras coisas, né? Até para ornamentação nós utilizamos as plantas, né? Tem gente que gosta muito de planta, de cultivar a planta em casa, né? Tem aquele jardim lindo, bonito, né? Com aquelas plantas, com várias plantas. Tem condomínios também que tem várias plantas, né? Que embelezam o local, né? Então, tem essas plantas ornamentais que nós utilizamos na ornamentação de nossas casas também e de outros lugares também,
né? Então, as plantas, nós temos várias utilidades no nosso dia a dia que dependem das plantas aí, dos vegetais, certo? Outra utilização, né? Os vegetais também são utilizados para a confecção de tecido, né? Como o linho e o algodão, né? Que são fabricados, né? Indo para as indústrias, retirado das plantas, vai para a indústria e de lá eles vão confeccionar essas roupas, né? Ou outras coisas também, né? Com a matéria-prima. As frutas, verduras, legumes, né? Esses itens essenciais na nossa alimentação, no nosso dia a dia, também é retirado extraído das plantas. E a maioria nós sabemos que possuem vitaminas, né? Nós precisamos, nosso organismo precisa, né, de vitaminas que tem nessas verduras, nesses legumes, nessas frutas. Sais minerais também, né, responsáveis pelo nosso desenvolvimento, para que o nosso organismo fique saudável, para que nós fiquemos saudáveis, né? Então, olha só a importância aí de se comer também frutas, verduras, legumes. Tem muita gente que não gosta, né? Mas é bom incluir aí na alimentação também, tá certo? Porque vai ter vitaminas, sais minerais, proteínas, né? Que vão nos ajudar a desenvolver o nosso organismo e também a funcionar bem também, né? E vai nos manter saudáveis. Vários móveis, objetos, para quem não sabe, né? Utensílios que usamos nas nossas casas, nos nossos lares, como mesas, para quem não sabia, armários, cama, tem sua origem aí das plantas, certo? Tem alguma origem aí de alguma parte da planta aí, né? Como nós vimos a madeira, por exemplo. A madeira que é retirada, né? Que o homem vai lá, tira na floresta, na mata e vai construir cadeiras, mesas, outros objetos, outros utensílios que nós utilizamos no nosso dia a dia também. Então, esses objetos são retirados aí de alguma parte da planta também. E nas indústrias também, né? Uma parte dessas plantas são extraídas, né? E utilizadas, principalmente exploradas imensamente pela indústria, né? Uma boa parte dessas plantas aí são exploradas pelas indústrias. E elas são tão exploradas, né, de imensa forma, que às vezes essas plantas entram na lista, né, ameaçadas também de extinção, porque além dos animais alguns animais que são ameaçados de extinção, as plantas também, algumas espécies de plantas, né, também estão ameaçadas de extinção por conta dessa exploração irresponsável do ser humano, como as indústrias fazem aí. Um exemplo que eu tô colocando aí também no vídeo é a araucária. A araucária que eu coloquei logo no início também do vídeo, né? Pinheiro do Paraná é um exemplo delas. Ela é muito explorada pelas indústrias, né? É retirada, as espécies nativas, elas são tiradas aí do seu ambiente e chegam a entrar em extinção, ameaçadas de extinção. Esse é um exemplo delas. O homem a derrubou, né, entre outras espécies, para a construção de casas e móveis e não providenciou o quê? O replantio, né? Então, tirar para replantar. Você tira, mas você replanta, né? Refloresta, aquela parte do reflorestamento. Muitas vezes o homem não faz isso. Ele tira, mas não replanta. Por isso que, às vezes, essas espécies nativas estão ameaçadas, certo? Atualmente foram realizadas algumas ações que vieram a preservá-la, como a criação de unidades de conservação. Então, várias pessoas criam essas unidades de conservação, né, para garantir que elas não cheguem a desaparecer de um todo aí do país, né? Muitas outras espécies de árvores estão ameaçadas de extinção também, né? Porque o homem extrai a madeira para a confecção de móveis, também estão tendo essas plantas que são retiradas a madeira,
também estão chegando ao seu fim também. Não só a araucária, né? Mas outras espécies de plantas também. Alguns exemplos aí que eu vou colocar na imagem. A peroba, o jacarandá, entre outras, para quem não conhece. E outras são exploradas para a produção industrial. Além dessas plantas, né? Outras são exploradas para a produção industrial. Em fabricação de borracha, né? Que a gente já falou também lá do látex, que é utilizado para fazer a borracha matéria-prima, né? Para fazer a borracha, que é tirada da planta também. Tecidos, as plantas também, as indústrias utilizam as plantas para fazerem tecidos, confeccionar perfumes, cosméticos, né? Tintas, resinas e etc. Então, olha, tem várias utilidades a planta, certo? A extração dessas árvores deve ocorrer de forma coordenada, ou seja, responsável, como a gente sempre falou. Tudo que é tirado, todo recurso natural que é tirado da natureza tem que ser retirado de forma coordenada, de forma responsável, porque um dia pode chegar a faltar. Nós falamos dos recursos renováveis e não renováveis, né? Renováveis são aqueles que, uma vez tirados da natureza, eles se renovam. E os não renováveis, que, uma vez tirados, né, não podem se renovar. Então, nós falamos disso aí. Então, essa exploração tem que ser coordenada de forma responsável. É preciso que haja o replantio, como eu falei. Tira, mas replante. Então, se o homem tiver consciência de replantar, quando ele tira, não vai faltar, não vai ficar lugar, os animais não vão ter os seus lugares, né, seu habitat. As pessoas vão ter de onde tirar o seu alimento, os animais também vão ter de onde tirar o seu alimento, né, e as espécies nativas não vão chegar a faltar. Então, o homem tem que ter consciência, né, tirar e replantar, para que nós possamos usufruir novamente dos benefícios que as plantas nos oferecem, né? E também de outros recursos que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. Então, essa é a importância das plantas para as nossas vidas, né? Então, que o homem tenha consciência, né? E tire, mas replante, né? Então, se ele pensar direitinho, né? Ainda dá tempo de salvar muita coisa ainda no planeta, né? Só é ter consciência. Então, minha gente, essa foi a explicação. Então, vocês irão ler o texto novamente. E depois que ler o texto, se quiser rever o vídeo novamente, ou se quiser já fazer o seu exercício com essa explicação do vídeo, vocês resolvem o exercício aí da folhinha, ok? E qualquer dúvida, já sabe, é só me procurar e entrar em contato comigo, que eu ajudarei com todo prazer. Então, até a próxima aula. Beijos!